Agora nós iremos começar o nosso momento no quarto seminário franco-brasileiro de estudos surdos, língua de sinais, arte, tradução e interpretação. Gostaria de convidar o professor Olivier, este é o sinal dele. Bem-vindo, professor. A palestra dele será sobre o ato da tradução no trabalho artístico, tradução, acessibilidade, tradaptação e recriação. O professor Olivier é doutor em antropologia na Universidade Francesa de Aires e também a Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais. O professor Olivier ele tem interesse nas suas pesquisas como o uso do corpo na ação artística e também o trabalho em equipe no campo artístico. Bem-vindo, professor, para a sua fala. Pode iniciar. Obrigada a todos. Estendo meu agradecimento à professora Ronice Quadros, que há uns anos atrás, em 2007, na UFSC, fez uma pesquisa em que eu participei, vim à UFSC, conheci várias pessoas, apresentei meus trabalhos. Quero agradecer à professora Ronice, que desde então também as equipes de tradutores para Libras e para a língua portuguesa. Conheço a Mariane, a professora Mariane, que hoje está me traduzindo, e é uma pessoa que eu tenho encontrado ao longo do tempo, diversas vezes. Fico muito feliz com essa organização. Então, em relação ao meu tema, vou tratar aqui sobre tradução, interpretação, nesse âmbito visual. Eu tenho uma experiência vasta, há mais de 30 anos que eu tenho me dedicado a investigar, estudar questões do cunho artístico e línguas de sinais. Durante o doutorado, a minha pesquisa se deteu a essas práticas que eu desenvolvi ao longo do tempo e que foram bastante importantes para o desenvolvimento da minha pesquisa. Nesse contexto artístico, a tradução, a pesquisas sobre linguística, tradução, elas acontecem, nós encontramos com facilidade. Mas existem outras questões que surgem e a gente pode, a partir delas, né, começar a refletir, a questionar algumas questões. Né? No contexto artístico, se você pensar como é que atua, né, os tradutores, os intérpretes, existe toda uma dinâmica artística para as pessoas, os profissionais, os artistas e os tradutores e intérpretes. A adaptação, que é uma tradução com adaptação para esse contexto, para a comunidade surda, com esse olhar, né, sobre essas questões artísticas que surgem. Desta forma, junto a um grupo que atua nesse contexto, eu começo a refletir sobre as diferenças entre produções, né, de línguas vocais, línguas de sinais, e isso me fez refletir e a pesquisar algumas questões. Como vocês podem ver no meu slide, eu apresento aqui, né, uma estrutura sobre algumas questões que eu vou abordar. Como é o processo tradutório? A gente conhece muito bem esse conteúdo linguístico, que faz parte da tradução, mas e o conteúdo artístico? Então, se você, por exemplo, você vai a um museu, ou então você tem uma produção organizada, né, no formato vernacular visual, quem são as pessoas envolvidas,
os artistas são surdos ou ouvintes, como eles elaboraram em conjunto, há ou não esse tipo de interação. A gente pensar num texto de partida e logo dele, né, nós temos uma tradução, há vários aspectos que decorrem essa tradução. Tem a questão das formas, as imagens. E eu começo a refletir, a investigar, a aprofundar essas questões sobre isso. O processo da tradução, interpretação, quando parte do original até chegar ao produto final, ele é longo, né? Existem ali várias fases e que diferem dependendo de quem traduz. Nessa produção artística, nós temos várias modalidades, tipos. Vocês veem aí, por exemplo, coreografias, que podem ali ser inseridas através do vernacular visual, vários tipos de produções artísticas visuais, poesia, músicas, sons, voltado para um público infantil, incorporações de animais, por exemplo, né? Como que seria essa tradução, considerando essas questões, a incorporação? Então, a soma. Então, existe uma diversidade de possibilidades nessas produções. Considerando ainda o público, as pessoas que irão consumir, se são crianças, adultos, né, qual o perfil desse público, é preciso levar isso em consideração para pensar nessa tradução. Você não vai produzir da mesma forma para um público infantil ou um público adulto, é preciso estabelecer aí algumas abordagens específicas. Então, se você também pode pensar em questões culturais, se você, naquele país, ele tem algum tipo de restrição no vestuário, então a imagem também vai precisar de algumas mudanças, adaptações para esse público. Também questões sobre acessibilidade, se essas produções artísticas são feitas por artistas bilíngues, se eles consideram essa questão da acessibilidade. Existe muito fomento, né, para investir em profissionais que irão atuar nessa frente, caso haja, né, um público de pessoas surdas. E eu preciso pensar sobre isso, esclarecer algumas questões. Então, existem várias formas de expressão artística, pintura, muitas outras. E cada uma delas decorre uma forma de traduzir diferente. Se eu estou pensando, por exemplo, se eu vou traduzir partindo do inglês para o francês, ou para o português, ou para o alemão, existem ali semelhanças e diferenças entre as línguas. Tem algumas restrições, algo que não está presente em uma ou outra forma, e a equipe que atua nesse contexto precisa sempre considerar isso, né? A questão da língua que está presente no texto, mas não só isso. Então, os artistas devem também, além dessa questão artística, eles têm que pensar a partir de um olhar da tradução, de uma recriação. Volta, por favor, um slide. Isso. Então, inicialmente, a gente vai pensar ali qual é o texto fonte, o de partida.
sigo dele, vou vendo qual é o caminho eu vou traçar, quais são as línguas envolvidas, chinês, francês, português. Eu tenho que pensar qual é a cultura, quem é o público, para quem consome essa tradução. Qual é o objetivo, qual é o que se espera com isso. Isso irá funilar o seu objetivo final. No centro, você chega numa adaptação. Você vê ali a cor azul, que marca a parte mais externa do círculo, tem a ver com a questão da língua, o país, a cultura. Então, cada uma delas traz ali mais um nível, né? Um filtro de informações que vão compor esse trabalho de tradução. Há muitos anos atrás, né, em séculos passados, o modo como as pessoas se comunicavam, se vestiam, se comunicavam eram outros, não é o mesmo que hoje. Então, quando eu vou traduzir algo muito antigo, por exemplo, eu preciso considerar os tempos atuais, como é que nós devemos trazer isso. Então, se eu vou pensar a história do Chapeuzinho Vermelho, como é que eu vou traduzir ela para pessoas surdas? A gente pensa que quando nós vamos entrar num trabalho de criação ou recriação, eu vou passar por um outro processo. Preciso isso ficar bem compreensível. Então, como a gente traduz para a língua de sinais? Existem vários desafios, problemas. Alguns dizem, isso aqui não deve ser traduzido, isso traduz, isso não traduz. Há uma polêmica sobre essa questão. Então, quem é que está ali à frente disso, vai acompanhar todo o processo? É preciso a gente pensar nessas questões. Um autor francês, Molière, ele tem, por exemplo, diferentes formas de como traduzir um texto dele. Eu posso estar de acordo com ele, ou eu posso traduzir, adaptar seu texto para algum propósito, um objetivo. Eu posso, por exemplo, considerar o vestuário da época, que traz o seu texto, as informações. Visualmente, eu posso trazer ali no cenário informações com essas características. Mas existem novas mudanças, por exemplo, se não há ali um telefone e eu insiro algum objeto novo, ou então eu posso fazer uma tradução nova que não vai considerar essas questões do texto original, no contexto do drama, do teatro. A gente sabe que há muitas adaptações de várias obras. Na minha pesquisa, eu investiguei algumas dessas publicadas nos Estados Unidos. Clayton Vale, ele é um pesquisador, um linguista, e eu pesquisei sobre a sua obra, as suas publicações. Ele propõe que quando você vai acompanhar uma tradução, você não deve seguir somente as informações linguísticas, sinalizar toda aquela informação linguística que apresenta na língua, né, um texto na língua de partida, mas sim adaptar o texto, né, traduzir para adaptar.
Então, isso acontece, por exemplo, quando eu parto de um texto e vou traduzir para adaptar ele para uma língua oral, ele é um texto escrito, vou transformar ele numa apresentação, como também na língua de sinais. Se ela vai ser uma produção acessível ou não, se ela vai contar com alguns recursos, se vão ter uma equipe de pessoas atuando, se é uma pessoa, se é um monólogo. Isso mostra que há questões, né, que fazem parte, o visual, o vestuário, isso sempre pensando, considerando o público de pessoas surdas, o jeito surdo deve ser levado em conta, para que o público esteja ali envolvido, né, que faça parte para esse contexto. Pode passar o slide? Pode, pronto. Nesse vídeo, é uma mulher que tem muita experiência, ela é uma atriz, ela atua como atriz e tradutora, tem formação na área, mestre em tradução, e ela considera vários aspectos. Veja o vídeo. Quando a gente não entende, é preciso o ator não só copiar essa produção, mas levar questões de expressões, trazer clareza nas informações. A minha experiência enquanto tradutora, né, aspectos emocionais devem compor a criatividade, e ela deve fornecer subsídios para essa tradução. Então, quando eu estou ali traduzindo, o texto não é meu, é de outro. Vocês viram o que ela falou? Ela disse que há uma incorporação, ela tenta buscar aquilo, mas isso não é possível, não tem como você incorporar todas as características, as pessoas são diferentes, as formas são diferentes, mas ela disse que não é possível seguir, né, completamente isso. Vamos ver esse outro vídeo. Essa outra mulher, ela trabalha também com tradução de textos, escrito para as línguas de sinais, ela atua com um pouco de pessoas surdas, sempre considerando que os surdos, às vezes, não consomem tantos textos escritos, ou então que fazem parte, né, textos que são de uma época muito anterior, que estão em outras línguas como latim, e ela recebe esse material e faz uma tradução. Você pode colocar um play nesse vídeo? Isso, nesse vídeo. Não, volta nesse vídeo, play. Dá o play no vídeo, por favor. Vou tentar lembrar o que ela disse, a gente não conseguir ver o vídeo. Ela, basicamente, no vídeo fala sobre assim, quando um surdo sinaliza, ele não deve se preocupar, seguir todas as informações que são expressas, né, apresentadas para um público de pessoas ouvintes. Tem informações que estão compondo ali dentro de um cenário, tem informações visuais, e eu vou usar aquilo ao meu favor, vou tornar aquilo mais leve, compreensível, e isso se torna claro para o público. Não é traduzir seguindo cada palavra, cada informação. Às vezes fica um grande fluxo de informação que é desnecessário.
Muito bem. Sobre essa questão da tradução e a questão da área da linguística, da filosofia ou das teorias que envolvem, é como uma ponte, né? E que muitas vezes, se focarmos apenas na linguística, nós precisaríamos ter essa ponte entre linguística e arte. As línguas de sinais, quando tem o seu texto, por exemplo, que estejam em vídeo, texto sinalizado em vídeo, e a importância de entendermos qual o público-alvo, né? O objetivo que nós teremos com o público. Nós temos algumas equipes, por exemplo, na questão artística, nós temos a questão dos projetos que estão, muitas vezes, os projetos, muitas vezes os projetos. Existem 2 vídeos. Nesses 2 vídeos, nós vemos dois projetos sinalizados e que têm o mesmo conteúdo. No primeiro vídeo que vocês estão vendo do lado direito, observem. Viram os vídeos? Os 2 vídeos são traduções do mesmo texto. A forma que está traduzido no vídeo do lado direito, nós temos uma tradução baseada estritamente ao texto escrito, na língua escrita, na língua oral. Mas no segundo, nós temos um texto que desconecta da língua oral. É necessário que, quando nós recebermos o texto, nós fazermos adições que são importantes para a tradução. Observe. A arte nunca será traduzida de forma perfeita. A arte me permite ser livre na criação. A arte é expansiva na criação, na criatividade. A tradução também é aberta. E nós sabemos que existem grupos diferentes, gêneros diferentes artísticos e diversas adaptações que são importantes, as questões culturais ligadas à arte e ligada também à área do drama, do teatro. As questões culturais são diversas e impactam na criatividade e nas recriações. As questões artísticas, elas não têm limites. Elas são diversas e elas não têm restrições, né? Elas estão abertas à produção criativa. E tudo isso deve estar conectado à minha tradução, ao meu fazer tradutório. E precisa estar, né, interligado sempre no meu trabalho. Derrida, ele é um filósofo e ele diz o seguinte: a tradução dos textos, quando elas são impossíveis de serem traduzidas literalmente, elas precisam, são necessárias. E é necessário que eu entenda o texto-fonte para verter ao público-alvo na segunda língua. Não posso fazer isso de forma livre quando tenho um texto escrito.
mas é muito importante que o produto final seja um produto que me deixe satisfeito com o meu trabalho. Nós temos alguns pontos, por exemplo, nós temos um linguista alemão, de 1995, a pesquisa dele, e ele fala de 3 pontos importantes. Esses critérios que ele apresenta, quando nós temos um texto em língua escrita, em línguas orais, por exemplo, um texto literário, uma poesia seria possível. Se nós tivermos, por exemplo, quando uma pessoa está doente e vai ao médico e precisa receber um diagnóstico que precisa ser seguido à risca. Já na tradução, não. A produção deve considerar, é mais livre, mais flexível, deve considerar outros aspectos. Por exemplo, do espanhol oral, é necessário que o tradutor siga à risca o texto escrito? Não, de forma nenhuma. Ele pode ter flexibilidade na recriação. Um livro muito famoso que nós temos é este livro, que ele trata ele a trata de uma história antiga, de Tim Burton, de um menino, a história de um menino, e quando foi traduzido para o francês, colocaram a palavra criança, mas não tratava mais do gênero quando foi traduzido. Mas se a palavra, nós pensarmos apenas na palavra, ficaremos confusos, mas é necessário pensar o que pode dar mais prazer, agradabilidade ao público, né? E como nós poderíamos fazer essas adaptações, e não é possível fazer traduções literais, né? É necessário que haja beleza no texto, na tradução, estética no texto. Nas minhas pesquisas, eu tenho analisado, vocês estão vendo, no gráfico nós temos uma linha verde, que ela trata sobre a tradução sinalizada. Estão vendo? A adaptação. E também nós sabemos que a tradução pode partir de um elemento visual, não verbal, e que pode ser traduzido para a língua de sinais, e que não tem uma relação direta e nenhuma dependência com palavras das línguas orais. E é uma tradaptação, que é uma recriação que considera as questões culturais, por exemplo, que pode ser considerado o texto em inglês, e que pode trazer do inglês para as línguas de sinais uma produção com mais estilo que agrade ao público. Temos 3 aspectos que são que vocês 3 tipos de adaptações que nós podemos fazer. Fazendo um levantamento na área artística, especificamente com o teatro, eu gostaria de falar, por exemplo, das questões bilíngues no processo tradutório, que envolvem pessoas ouvintes e surdas, no processo de produção. Primeiramente, nós temos Carmen, e também nós temos, por exemplo, as questões musicais. Carmen, uma cantora muito famosa. Nós temos também uma atriz muito famosa que estava nesse espetáculo, que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês.
Vocês viram? Essa parte da cena que nós estamos vendo, ela está sendo traduzida, mas tem a questão vocal e que se adequa ao público, que é diverso, né? E também tem a parte sinalizada. Você pensa que é só a questão da tradução e da interpretação, mas tem também a questão artística, a função do ator, né? A sua performance, que deve estar ligada, né, a todo esse processo que foi mencionado. Por exemplo, o trabalho dos atores também tem que estar envolvido nessas questões. Pode voltar? Muito bem. Veja, a respeito da recriação, e da adaptação, quando parte, né, de um texto em língua oral e a construção dessa adaptação relacionando as palavras do texto-fonte. Por exemplo, quando nós entramos, por exemplo, no texto, você sabe que o texto nas línguas orais, quando ele é escrito, ele precisa de uma estrutura que detalha muitas coisas. Mas nas línguas de sinais, muitas vezes não é necessário, porque é visual. Nós temos, por exemplo, as questões ligadas às línguas orais, que nós sabemos que parte do sentido do ouvir, né, e do imaginário a partindo disso. As frases, né, na língua de sinais francesa, elas precisam ter uma construção que considere outros aspectos. Por exemplo, as coreografias, por exemplo, a dançarina e Carmen estava cantando, né, e quando foi traduzido, tinha um espetáculo com coreografias. Voltar, por favor. Volte, por favor. Colocar o vídeo para exibir. Coloquem um vídeo para exibir, por gentileza. Tudo bem. Pode passar. Nas línguas orais, quando a cantora cantava lá, 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 em sinais era feito dessa maneira. E aí era feita uma silabação cantada, né? Lá, 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 lá. Mas em sinais não havia como ter um sinal específico para isso. Mas não era necessário seguir isso. O corpo está ali posto e é visual. E está ligado à figura da pessoa que está ali sinalizando. O corpo do sinalizante, ele fala por si só. Clica no vídeo, por favor. Bem, não conseguimos. Estamos com um problema, né, na minha apresentação, na produção dos vídeos da minha apresentação. A tradução feita da parte cantada daquele texto original, ele foi traduzido, e aí as questões, por exemplo, ligadas aos sons, né? O corpo mostra os movimentos. Em LSF, né, na língua de sinais francesa, não foi necessário utilizar sinais dela, mas foi necessário utilizar elementos do corpo para se ligar à coreografia. Eu trouxe ali alguns exemplos de produções bilíngues, mas uma outra possibilidade é através
essa tradução se expressa numa coreografia, na dança, no movimento do corpo, como ele se expressa. Um alemão, um autor alemão, ao traduzir para a língua de sinais, ele não usou nenhum sinal léxico nessa tradução. Pode passar o slide? Próximo slide, por favor. Eu sou um desses dois atores, você volta lá? Isso. Esse texto escrito é de um surdo. Esse surdo, escreveu há muitos anos atrás, ele pegou o texto e tentou trazer, incorporar o texto no seu corpo. Eu espero que a gente consiga exibir. Vocês viram? Traz aí menção sobre a questão da oralização, que o grito ali perdido é uma produção poética também. Um outro ouvinte, uma pesquisa sobre a língua de sinais, ele trouxe questões sobre o corpo. O corpo está ali, parte daquela tradução. Não há como desprezar isso. Você pode voltar? Isso mostra que mesmo na produção em que eu retiro toda a fala, todo o som, nessa tradução, eu parto desse texto, eu preciso ali pensar essa questão da visualidade. Não é olhar só para o texto, é olhar para outras informações ao redor. Na adaptação, ela possibilita que eu traga esses elementos, faça pesquisas diversas sobre vários elementos e torne isso, né, seja apresentado na tradução, usando o corpo de diferentes formas. Uma tradução, ela se liga bastante à questão da língua, mas quando não temos o som, como é que eu vou fazer algo, representar o silêncio? Como é o ritmo dessa produção? Como é que eu vou sinalizar cada informação? Na Alemanha também, Stefan ele é alemão e partiu de um texto para fazer uma adaptação. Ele inicialmente partiu do texto, viu as traduções, considerou as questões visuais. Eu tenho um vídeo aí, é possível exibir esse vídeo? Não? Não consegue? Não?
Não vai ser possível. Não é possível reproduzir o vídeo para vocês. Pode passar. Nesse momento, a gente tem que considerar o jeito surdo, esse jeito surdo que compõe o modo como ele produz, como ele escreve, sinaliza. Existem diferentes formas de ser surdo. Por último, eu queria pensar assim, numa questão, na tradução de uma música. É possível traduzir uma música usando elementos, somente elementos visuais? Esse autor, ele é turco, ele tem muitas ideias que trazem aí elementos. Para quem não sabe, na Alemanha, houve um momento de castração de pessoas surdas, para que eles não reproduzissem, não viessem outros surdos. E essas narrativas que ele coletou, ele traduziu, apresentou em diversos locais, países. O pessoal do Japão que assistiu essa apresentação na França queria traduzir para o Japão. Nós sabemos que a língua de sinais francesa é bastante diferente da língua de sinais japonesa. Então, eles traduziram aquelas informações lexicais, o que está em sinais, mas consideraram, respeitaram e mantiveram todas as informações visuais. Lembrando que há questões culturais também, né, que fazem parte da comunidade surda japonesa. É possível mostrar esse vídeo? Ó, vocês vão ver aí, existem ali dois vídeos, um do lado do outro. Um é da apresentação na França e o outro no Japão. É possível exibir os vídeos? Vocês viram o vídeo da França. Vamos ver agora o segundo vídeo da apresentação no Japão. É possível exibir? Não, não é esse vídeo. Essa apresentação foi feita no Japão. Vocês viram? Ele tem a mesma estrutura, vestuário, os personagens, essa caracterização. Eles trouxeram a mesma forma. Parece a mesma apresentação. Eles conseguiram reproduzir, respeitaram essa produção. E a tradução não foi só dessas informações. É interessante ver porque ele manteve os aspectos culturais, né, do texto de origem, da produção original. Um outro exemplo é de um autor americano, uma autora americana, trabalha com vernacular visual. Pode exibir o vídeo?
Essa apresentação é com vernacular visual. Pronto, é isso. Pode passar, voltar para o slide. Próximo. Pode passar, voltar para o slide. Não, não. Isso. Agora desse. Próximo slide. Eu gosto muito dessa diretora que produz, né, apresentações, dramatizações. Ela se chama Tabu. Nós sabemos que as apresentações, elas seguiram a mesma organização, a mesma estrutura, vestuários, os textos foram traduzidos, porque é possível, sim, traduzir o vernáculo visual. As pessoas, nesse caso, essa apresentação tinha algumas músicas e elas foram ali traduzidas para a língua de sinais, que tratavam sobre alguns temas como amor, entre outras coisas. Vocês veem que ela diz que há 2 textos, e esse texto é produzido a partir da ótica, né, da cultura ouvinte, e ele foi traduzido para a cultura surda. Então, é possível pensar nas imagens, na organização visual, mostrar quem são os artistas, os atores, ver o texto. Então, nós vemos ali, por exemplo, nos vídeos, se ele traz ali, se faz parte dessa composição, imagens, desenhos, qual foi o processo escolhido nessa organização dessa apresentação da tradução. O original mostra, ele traz ali algumas questões históricas que fazem parte, e aí eu tentei resgatar isso para contribuir com essa apresentação, e aí em seguida eu consegui, de fato, gravar essa tradução, compondo com imagens, isso. Uma música cantada, com letra, eu fiquei pensando, como é que eu traduzo isso? Eu comecei inicialmente a entender a música, o que ela trazia para mim, que história ela apresentava, as informações, quem era envolvido, as pessoas que escutam essa música, o que elas sentem. E aí fui pensando como é que eu poderia utilizar o vernáculo visual através do corpo, na coreografia, dança, mostrando ali questões temporais. E nos momentos em que havia uma letra, eu que havia uma canção, eu poderia traduzir algumas informações, considerando a forma como se sinaliza, a forma como as pessoas produzem os sinais. Então, vocês veem aí, pessoal, diferentes formas de pensar a tradução, de organizar um processo tradutório. Um surdo, ao se gravar, né, a sua tradução, ele demonstrou em alguns lugares como era esse processo criativo, para que ele pudesse ali refletir, para memorizar as informações. Isso é uma tradução também. Uma tradução que considera questões poéticas, por exemplo, com informações visuais. Vocês viram no desenho que ele trazia isso.
é importante que a gente tenha em mente que quem trabalha nesse contexto artístico precisam buscar, a partir de uma criação, de uma pesquisa, né, informações que compõem esse contexto, o contexto histórico, para começar a produzir uma tradução que seja compreensível, clara, que tenha a ver com as pessoas surdas, e que ela esteja ali adequada para a comunidade surda. E é importante que eu não só traduza, mas também repasse isso, transmita esses trabalhos. Concluindo, então, nós queremos destacar que na arte é preciso sempre alimentar o público. O público ele se alimenta dessas apresentações, da tradução, desse material, ele é rico, ele é importante que seja publicado, levado aos outros. A arte tem esse papel. E para você que trabalha com tradução, quem traduz, é preciso sempre transmitir ao outro, registrar suas produções, fornecer ali para o outro tradutor, para o outro público, aquilo que você fez, registrar os processos, não deixar isso se perder ao longo do tempo. Ao atuar profissionalmente, né, quem atua, que detém esse conhecimento sobre a tradução, sobre os processos, não dar pessoas que não tenham essa experiência, dar para essas pessoas que não têm experiência esse tipo de atividade, né? Realmente contratar profissionais. A arte, ela precisa se unir e interagir com a linguística, com a língua, com a tradução, e buscar ali informações, elementos. É impossível dissociar essas áreas, elas precisam estar ali conjunta nessa produção artística. O ator, os profissionais, eles precisam também buscar sempre perspectivas diferentes, ideias diferentes, pensar em como essa produção em língua de sinais, como usar o corpo, o cenário, o espaço. E também nós vemos que nós temos muitos ganhos com esse tipo de ação, levando produção artística, arte para a comunidade surda. Isso é um ganho surdo, de fato, porque nós aprendemos ao produzir, ao traduzir nesse contexto. Muitas pessoas que são sinalizantes, que traduzem músicas por aí, têm sempre buscado esse tipo de atividade, se desenvolver, e esquecem desse processo. É preciso agradecer aos surdos por eles estarem nesse lugar hoje. E essas são minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, professor Olivier, um presente nosso para o senhor. Muito bem, parabéns, incrível a sua fala. Muito obrigado.